Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos de geometria plana e hoje nós vamos tratar do assunto semelhança de triângulos. Este é um assunto muito presente nas provas, tanto do Enem quanto do Enseja e qualquer exame de banca de supletivos. Mas ele está bem presente na prova do Enem e do Enseja. Com certeza, uma questão da prova de matemática e suas tecnologias será uma questão sobre semelhança de triângulos. Então, aproveitem bem essa aula. Nós vamos falar tudo sobre o conteúdo. Vamos falar sobre proporcionalidade, razão de semelhança, o que é um triângulo semelhante a outro, o que é congruência. Nós vamos repetir, vamos voltar a falar sobre congruência e vamos no finalzinho falar sobre um teorema muito importante, que é a relação da área, a relação da área com a semelhança de triângulos. Então aproveitem bastante essa aula e no final não deixem de fazer aquela lista de questões passadas que eu sempre coloco lá na sala virtual. Tudo bem? Boa aula e vem comigo. Então vamos começar a nossa aula sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos serão semelhantes se os seus três ângulos forem congruentes e os lados homólogos proporcionais. Vamos por partes. Dois triângulos serão semelhantes se os seus três ângulos forem congruentes. Olha lá, nós temos aí um triângulo menor e um triângulo maior. Esse ângulo A é congruente a esse ângulo A'. Esse ângulo B é congruente a esse ângulo B'. E esse ângulo C também, consequentemente, será congruente ao ângulo C'. Por quê? Lembrando daquela primeira propriedade da aula passada, propriedade de triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser o quê? 180 graus. É ou não é? Essa foi a primeira propriedade que nós vimos na aula passada em triângulos. Por exemplo, se o ângulo A mede 30 graus e o ângulo B mede 70 graus, se A e B são congruentes a A' e B', A' também é 30 e B' também 70. Quanto que é 30 mais 70? Não é 100? Para 180 faltam 80 graus. Ou seja, se eu tenho 30 e 70 aqui e eu tenho 30 e 70 aqui, consequentemente eu tenho 80 aqui e 80 aqui. Ok? Por isso que o ângulo C e o ângulo C' também serão o quê? Congruentes. Tudo bem, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que você perceber em alguma questão que envolve semelhança de triângulos, como que você vai ter certeza que esses triângulos são semelhantes? Se você conhecer dois de seus triângulos, de modo que eles já sejam congruentes de um triângulo menor com um triângulo maior, por consequência e pela propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, eu já vou ter certeza que o terceiro ângulo será congruente ao do menor para o maior. Tudo bem, pessoal? E agora vamos falar sobre essa questão dos lados homólogos. O que vem a ser lados homólogos? Olhem bem aí, olhem bem isso aí. Ângulo A oposto ao lado Azinho. Ângulo A' oposto ao lado A'zinho. Ângulo B oposto ao lado Bzinho. Ângulo B' oposto ao lado B'zinho. Ângulo C oposto ao lado C. Ângulo C' oposto ao lado C'zinho. Ou seja, toda vez que eu tenho lados opostos ao mesmo
ângulo que é congruente de um triângulo para o outro, eu terei o quê? Eu terei lados homólogos. Ou seja, o que eu posso falar para vocês? Que o lado A é homólogo ao lado A'. O lado B é o lado homólogo ao lado B'. E o ângulo C é o lado homólogo ao lado C'. Agora, cuidado com uma coisa. Não é porque esse lado A está embaixo e esse lado A' está embaixo que eles são homólogos. Esse triângulo, por exemplo, poderia estar posicionado de uma forma diferente. O que eu tenho que verificar? O lado que é oposto ao ângulo que é congruente ao ângulo de cá. Tudo bem, gente? Então, se eu tenho que esse ângulo A é congruente a esse ângulo A', então os lados que serão homólogos serão os lados opostos a eles. Tudo bem? Então, a gente pode escrever o quê? Olha lá. A gente pode escrever essa relação. Que o lado A está para o lado A', assim como o lado B está para o lado B', assim como o lado C está para o lado C'. E isso vai ser sempre igual a uma constante. Ou seja, o que é uma constante? Uma coisa que não varia. Um número que não varia. E essa constante, quando a gente estuda lá na matéria de razões e proporções, a gente chama essa constante de constante de proporcionalidade, né? Ou razão de proporcionalidade. Que aqui nós vamos dar o nome a esse K de razão de semelhança. Que nada mais é essa constante, essa razão de proporcionalidade. Ok? Então, como os triângulos, o menor e o maior, são semelhantes, nós vamos chamar esse K, essa constante de proporcionalidade, de razão de semelhança. Tudo bem? Para a gente entender melhor, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Imagine que o lado Azinho do triângulo menor vale a 6. E o lado A'zinho do triângulo maior vale a 12. Qual que vai ser a constante de proporcionalidade, ou seja, a razão de semelhança dos nossos triângulos? Sabendo já que, olha bem, todos os seus ângulos são congruentes. Qual que vai ser, então, a razão de proporcionalidade, essa razão de semelhança? Olha lá. A está para a linha, assim como está para cá. Ou seja, 6 está para 12, assim como 1 está para 2. Por quê? Porque quando eu simplifico essa fração, 6 e 12, eu consigo dividir o numerador e o denominador por 6. 6 dividido por 6 não é 1? E 12 dividido por 6 não é 2? Então, 6 sobre 12 é igual a meio. Aí você pode me perguntar, mas Reinaldo, eu poderia escrever o inverso? A linha está para A e isso vai ser igual a K? Positivo. Poderia sim. Se você escrevesse isso, o que a gente teria? Olha lá. A linha está para A. A gente não teria o inverso aqui? 12 está para 6, ou seja, 12 sobre 6 não é a mesma coisa que 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 daria quanto? Exatamente o inverso de meio, que é 2. Então, olha bem, o que essa razão K, que deu meio uma hora e deu 2 outra hora, o que ela significa? Significa o seguinte, se eu peguei primeiro a relação do menor para o maior e deu meio, eu estou querendo dizer para você o seguinte, ó gente, as medidas do triângulo menor serão sempre metade das medidas do triângulo maior. Se eu pego o inverso aqui, a linha sobre A, eu vou ter o quê? 12 sobre 6, não é isso? Que dá 2. Eu vou estar falando o inverso. A mesma coisa de forma invertida. Olha lá, eu vou estar falando que as medidas do meu triângulo maior sempre serão o dobro das medidas do triângulo menor. Isso significa essa constante de proporcionalidade. Vocês conseguem perceber isso? As medidas do triângulo menor são metade das medidas do triângulo maior. Assim como as medidas do triângulo maior são o dobro
das medidas do triângulo menor. Estou falando a mesma coisa de formas diferentes. Ou seja, quando eu trabalho com a constante K do triângulo menor para o maior, eu encontro uma relação, e quando eu trabalho a medida do triângulo maior para o triângulo menor, eu trabalho a outra relação, a relação inversa. O que importa aqui é o entender o que significa essa constante de proporcionalidade. Tudo bem, pessoal? Vamos ver esse primeiro exemplo aí da aula de hoje. Determine os valores de A e B nas figuras abaixo. Percebam bem que esse lado 8, ele é oposto a esse ângulo C, que eu marquei com duas curvinhas. E esse lado 4 é oposto ao ângulo F, que está com as duas curvinhas. Ou seja, esse ângulo C é congruente a esse ângulo F. Consequência, o lado 8 é homólogo ao lado 4. Da mesma forma, olha esse ângulo B com palitinho. Ele está oposto ao lado 5, não é isso? Olha o palitinho do ângulo E. Está oposto ao lado A. E o ângulo A, o Azão, está oposto ao lado 7, que é congruente ao ângulo D, que está oposto ao lado B. Então, o que a gente pode escrever? 8 está para 4, assim como o 5 está para A, assim como o 7 está para B. Como 8 sobre 4, que é 8 dividido por 4, é 2, o que eu quero dizer com isso? Que as medidas desse triângulo maior serão o dobro das medidas do ângulo menor. Ou seja, se aqui eu tenho uma proporção, eu tenho o quê? Eu tenho uma igualdade. É ou não é? Se 8 sobre 4 é 2, 5 sobre A é 2, 7 sobre B é 2. Com isso, eu posso falar o quê? 5 sobre A não é igual a 2? Multiplicando aqui cruzado, ó, 5 vezes 1 e A vezes 2, eu tenho o quê? 2A é igual a 5. Consequência, A é igual a 2,5. Da mesma forma, 7 está para B não é igual a 2? 7 sobre B é igual a 2. Multiplica cruzado, B vezes 2, 2B. 7 vezes 1, 7. Consequência, B é igual a 3,5. E já é o que a gente esperava, não é verdade? Se as medidas do triângulo maior são o dobro das medidas do triângulo menor, se esse lado é 7, esse aqui tem que ser metade, 3,5. Se esse aqui é 5, esse lado aqui, o Azinho, tem que ser metade, 2,5. Ficou mais claro, pessoal? Então, proporcionalidade é isso aí. Vocês vão perceber que a gente vai estar sempre falando sobre isso aí durante a aula. Agora nós vamos falar de um teorema fundamental da semelhança, né? Da semelhança de triângulos. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, então o triângulo que esta reta determina é semelhante ao primeiro. Dá até para bugar, não dá? Pelo que está escrito. Porque às vezes o português, ele é meio traíra com a gente, né? Por isso que tem que estudar também o português. É ou não é? Mas vamos desenhar. Porque na geometria, quanto mais a gente desenha, mais a gente entende. Vamos entender essa frase num desenho. Vamos ver aí, ó. Nós temos um triângulo ABC. Esse triângulo ABC tem os lados Azinho, Bzinho e Czinho. O que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou traçar uma reta R de modo que essa reta R seja paralela à base AC. A essa basezinha aqui, ó, AC, que é o lado Czinho. Ok? Olha lá. Dei uma picadinha ali na minha reta, né, R, para mostrar para vocês que o que eu consegui formar. Olha lá. Eu consegui formar um novo triângulo. E o que vocês observam nesse triângulo aí? Olha lá. Esse ângulo B,
ele é coincidente para os dois triângulos, para o triângulo vermelho e para o triângulo preto. Esse ângulo A, se você lembrar lá quando a gente falou do teorema de Thales, lá na aula de ângulos, esse ângulo A, com esse novo ângulo aqui, ó, formado pelos lados X e Z, eles são colaterais internos. Esses ângulos colaterais aqui, ó, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Olha lá, da mesma forma eu tenho ângulos colaterais desse lado aqui, ó. Esse ângulo C é colateral, está do mesmo lado que esse ângulo. Se as retas são paralelas, olha lá. Estão vendo? Retas paralelas. Eles são colaterais, né? Quando eu disse interno, é interno para o lado de cá, né? Do triângulo, interno para o lado de cá do meu triângulo, tudo bem? Eles são congruentes, tudo bem? Então, eu tenho os dois ângulos B coincidentes que são iguais para os dois. Consequentemente, se as retas aqui são paralelas, né, as bases dos meus triângulos são paralelas, esses dois ângulos da base também serão congruentes. Com isso, olha lá, eu tenho dois triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso aplicar a nossa regra da proporção. O lado A está para o lado X, assim como o lado B está para o lado Y, assim como o lado C está para o lado Z. E isso é igual à constante de proporcionalidade, né? Nossa razão de semelhança K. Tudo bem, pessoal? Vamos verificar esse exemplo 2 aí, que foi uma questão da FUVEST. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre o chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Determine a altura do poste. O que eu falei para vocês agora mesmo? Tudo quando a gente desenha na geometria fica tudo mais fácil. Então vamos fazer o desenho. Olha lá. Nós temos o Sol iluminando esse poste. E olha no chão aí na horizontal. O que está sendo projetado aí no chão? A sombra do poste. É ou não é? E essa sombra, o exercício me falou que essa sombra projetada do poste no chão, ela mede 12 metros. Aí eu venho e coloco um bastão na vertical. Esse bastão também não está sendo iluminado pelo Sol? Então ele vai formar uma sombra no chão. É ou não é? E ele me disse que o bastão ele tem 1 metro de altura e a sombra que esse bastão vai formar no chão, ela mede 0,6 metros. Aí ele me pergunta qual é a altura desse poste. Olha bem, eu não consigo fechar lá da cabeça lá do meu poste até o pé aqui da descida aqui da sombra, 2 triângulos. E o que esses triângulos são? Esse triângulo maior e esse triângulo menor. O que esses triângulos são? Esses triângulos são semelhantes. Porque vamos pensar aqui junto, com esse teorema que a gente acabou de ver. Vocês percebem que o poste ele está na vertical e ele está perpendicular ao chão, da mesma forma que o bastão está na vertical perpendicular ao chão? O que nós podemos falar? É como se eu tivesse duas retas, o que aqui? Duas retas paralelas. Dessa forma, eu posso falar que o meu triângulo retângulo maior é semelhante ao meu triângulo retângulo menor. Retângulo por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, não é isso? Um ângulo reto. Se eu estou falando de altura do poste, o poste ele não pode estar envergado. Da mesma forma que o bastão foi colocado na vertical. É ou não é? Com isso, eu consigo escrever a minha relação de proporcionalidade para resolver esse exercício. Olha bem, a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, assim como a base do meu triângulo maior está para a base do meu triângulo menor. Em outras palavras, a altura do poste está para a altura do bastão, assim como
a sombra projetada pelo poste está pela sombra projetada pelo bastão. Multiplicando aqui cruzado, olha lá, multiplicando invertido, H vezes 0,6 é igual a 1 vezes 12, de onde a gente tira que a altura do poste ela vale 20 metros. Tranquilo, pessoal? Então vamos para frente. O que a gente consegue perceber? Olha as notas que a gente consegue perceber aí. Ó. Com base na semelhança de triângulos, se a razão de semelhança é K, então, olha aí o que a gente falou aqui até agora, o tempo todo. A razão entre os lados homólogos é K. Aí a coisa nova que aparece. A razão entre os perímetros é K. Vamos relembrar o que é perímetro? Lá na aula de polígonos, lá no finalzinho a gente fala sobre perímetro de polígonos. O que é perímetro? Outra coisa que tem que ficar na nossa cabecinha aí, ó. Nós que vamos fazer prova. Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Tudo bem, pessoal? Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, olha bem. A razão entre as alturas homólogas é K. Próxima. A razão entre os raios das circunferências inscritas é K. E a razão entre os raios das circunferências circunscritas também é K. Ou seja, se você relembrar da aula de polígonos também lá no finalzinho, a gente fala sobre a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Isso também é assunto que você não pode deixar de saber. Então, olha lá. O que nós temos aí? Ó, o triângulo menor e o triângulo maior. O que nós falamos aí, então, até agora? Olha lá. A razão de semelhança K, ela vai ser igual aos lados homólogos. Olha lá. A está para A', assim como B está para B', assim como C está para C'. Tudo isso nós falamos aqui até agora, o tempo todo até agora. A novidade é essa. É igual a razão entre os perímetros. Olha lá. A soma dos lados do triângulo menor está para a soma dos lados do triângulo maior, que é o que a gente escreveu aqui. Igual é a razão entre as alturas homólogas a K. A altura aqui, ó, em relação ao lado BC é homóloga à altura em relação ao lado B'C'. Assim como as outras duas alturas também relativas aos outros dois lados. Ok? Da mesma forma que esse K será proporcional ao raio das circunferências inscritas ou circunscritas. Tudo bem, pessoal? Vamos verificar esse terceiro exemplo aí, ó. Numa cidade do interior à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura abaixo. Sendo assim, determine o raio aproximado do disco voador em metros. Então, olha bem, nós temos aqui um helicóptero acima do disco, que está acima do chão. Esse disco está a 50 metros do chão e o helicóptero está a 30 metros do disco. Consequência, o helicóptero está a quanto do chão? 30 mais 50, 80. É ou não é? Ele quer saber qual o raio do disco voador. O que é raio do disco? Vocês concordam que a distância dessa extremidade do disco até essa extremidade do disco é exatamente o diâmetro do meu disco? O diâmetro da circunferência? Ou seja, essa reta que sai dessa extremidade, cadê meu cursor? Essa reta que sai dessa extremidade da circunferência e vai até outra extremidade da circunferência, passando pelo centro, é o que nós chamamos de diâmetro. A metade dela é o raio, ou seja, a medida do centro da circunferência até a extremidade dela é o raio. Tudo bem? Então, olha lá. Se eu tiro aí os dois triângulos, olha lá, o triângulo amarelo vai ser
a altura, formando aqui com a perpendicular, formando esse triângulo amarelo aqui, e o vermelho, a altura relativa do helicóptero até o disco, formando, fechando aqui esse triângulo vermelho. Vamos colocar os dados que a gente tem lá, olha lá. 30, o que é esse 30? 30 é essa altura relativa do helicóptero ao disco. R é o raio do disco que eu quero descobrir. 80 é a altura relativa do helicóptero ao chão, 30 mais 50. E esse 8 é exatamente o que? A metade de 16, percebem? Por que é metade de 16? Se eu tenho aqui a altura desse triângulo, pegando aqui exatamente aqui na perpendicular, olha bem, se você perceber, esse triângulo aqui, ó, todinho aqui que eu estou cobertando aqui, ó, ele é o triângulo isósceles, é ou não é? Esse lado aqui, ó, é igual a esse, é ou não é? E o triângulo isósceles, a altura dele pega exatamente aonde? No ponto médio dele. Por isso que ele divide aqui esse lado de 16 ao meio. Por isso que nós temos 8 aqui. Feito isso, a gente pode escrever a proporção. R está para 8, ou seja, olha lá, o R do triângulo menor está para o R do triângulo maior, que é 8, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Multiplicando invertido, fazendo os nossos cálculos, a gente encontra que o raio do disco voador mede 3 metros. Tudo bem, pessoal? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar de uma coisa muito importante, que é a relação entre as áreas de dois triângulos semelhantes. Olha bem, existe uma relação entre as áreas de dois triângulos quando eles são semelhantes também. Da mesma forma que tem essa relação entre as medidas, né, as medidas lineares desses triângulos, tem também uma relação entre as medidas superficiais, medidas de superfície, né, a medida de área. Olha lá o que ele me fala. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Que é isso? Vamos perceber esses dois triângulos, o triângulo menor e o nosso triângulo maior. Vamos chamar a atenção aqui da base do triângulo menor e da sua altura, da base do triângulo maior e também da sua altura. O que a gente pode escrever? Olha lá, nós não queremos exatamente a relação ou razão entre as áreas? Então, A1 está para A2, assim como, ou seja, a área 1 dividido pela área 2 vai ser igual ao quê? Vamos lembrar da aula de área de triângulos. Como que eu calculo a área de um triângulo? Não é base vezes a altura dividido por 2? Então, qual que vai ser a área do meu triângulo menor, que eu chamei de triângulo 1? Vai ser a base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. E a área do meu triângulo maior? Vai ser a base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. O que nós temos aqui? Nós temos uma divisão de frações com o mesmo denominador. Eu posso simplificá-los. Corto 2 com 2. O que sobrou? B1 vezes A1 sobre B2 vezes A2. Percebam bem. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho uma multiplicação tanto no numerador quanto no denominador? Se eu tenho uma multiplicação, eu posso separar essas frações, olha lá. B1 sobre B1 vezes H1 sobre H2. Por que eu fiz isso daqui? Foi propositalmente. Por quê? Porque eu já sei que a relação entre duas medidas lineares homólogas é igual a constante de proporcionalidade. É igual a nossa razão de semelhança K. Da mesma forma, as alturas que nós falamos agora mesmo no teorema lá atrás. Essa relação, né, ela é igual também a uma constante. Então, se B1 sobre B2 é K e H1 sobre H2 também é K e elas estão se multiplicando, quanto que é K vezes K? É K elevado a 2. Isso demonstra que a relação entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual
a nossa constante razão de semelhança elevado a 2. Daí a gente prova que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre semelhança de triângulos. O que vocês vão fazer agora, após assistir essa aula? Se precisar, assista novamente e aí partam para a lista de exercícios nas questões passadas de prova envolvendo semelhança de triângulos. Tudo bem, pessoal? Bom trabalho para vocês. Façam lá as questões e dúvidas que tiverem, postem lá na nossa sala virtual. Um grande abraço e até a próxima aula.